Olá, meus amigos, bom dia, amigos e irmãos em Cristo da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós, na verdade, um excelente dia. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada, aonde você estiver, seja no trabalho, nos estudos, né, nas escolas, faculdade, nos cursos. Seja em casa, nas atividades do lar, que essa semana, que esse dia, né, essa quarta-feira, seja uma quarta-feira realmente rica de bênçãos, que o Senhor fale com a gente, que a gente consiga aprender mais da palavra do Senhor. Esse aprendizado ele é constante. Enquanto estivermos aqui, a gente ainda não chega na totalidade do conhecimento de quem é Deus, mas seguir nesse caminho desse conhecimento é muito bom, é muito bom. Bom, essa semana a gente tem conversado sobre a questão da inteligência emocional. Nós abrimos esse assunto na segunda-feira falando que existem 5 habilidades, né, que compõem essa inteligência emocional. E segunda-feira nós falamos da primeira habilidade, que é a autoconsciência, onde a gente busca realmente o conhecimento interno, né, de quem somos. A gente entendeu que para a gente alcançar essa autoconsciência, a gente precisa de 3 vertentes importantes, que é a razão. A razão serve para a gente entender, compreender, classificar, né, esse conhecimento. A gente também percebeu que outra vertente para a gente alcançar a autoconsciência é a emoção. Ou seja, a gente precisa realmente sentir e, com a razão, identificar esses sentimentos, que sentimentos são esses, e como esses sentimentos transformam e impactam a nossa vida, faz parte da autoconsciência. E uma terceira vertente, que é extremamente importante, é o conhecimento realmente de Deus, né? Nosso Criador. Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente precisa considerar essa vertente, porque do contrário, essa autoconsciência ela fica incompleta. Eu preciso da razão, da emoção e do conhecimento da verdade, que a verdade é o próprio Jesus Cristo, né? Nosso próprio Deus. Falamos sobre isso na segunda-feira, autoconsciência. Ontem a gente falou sobre autogerenciamento. O que é o autogerenciamento? É aquela habilidade que a gente tem de controlar as nossas reações. A gente sente, porém, o resultado daquilo, né, o que aquilo vai desencadear, a nossa resposta àquela situação, isso é controlável. Na Bíblia, a gente fala sobre o domínio próprio. Então, o autogerenciamento, ele é o domínio próprio, o autocontrole. Mesmo que você esteja sentindo uma raiva absurda de alguém, é você ter um domínio próprio para que você mantenha a paz, a tranquilidade, para você resolver a situação de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais sóbria, né? Então, o autogerenciamento é isso, a gente falou sobre isso ontem. Hoje a gente vai falar sobre a terceira habilidade da inteligência emocional, que é a automotivação. E essa habilidade, ela é também muito importante, principalmente nos dias de hoje. Motivação, como diz a própria palavra, se a gente dividir essa palavra no meio, significa o quê? O motivo da ação, né? Qual é o motivo para eu agir? Então, por qual motivo eu acordo de manhã cedo? Por qual motivo eu saio para trabalhar? Por qual motivo estou estudando? Qual o motivo de estar lendo a Bíblia, estudando a palavra do Senhor? Então, motivação é isso. Quando a gente fala de automotivação, eu estou dizendo que é algo que vem interno. Existem pessoas que elas só agem, elas só funcionam quando a motivação vem externa. Então, assim, isso acontece muito com criança, né? Tira uma nota boa que a mamãe te dá um presente. Se você ficar com um boletim todo azul, você vai ganhar um presente no final do ano. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo, né? Isso é que é a compensação, né? Ou a recompensa, na verdade, desculpa, a recompensa para algumas pessoas é uma motivação. Para outras pessoas, não. Mas existem pessoas que só dão passos com motivação, ou seja, coisas que vêm externas, vêm de fora. Outra pessoa fazendo para que ela, então, dê um passo. A automotivação é um movimento interno,
onde não há uma necessidade obrigatória de fatores externos para que você se desloque, para que você mova, para que você dê passos rumo ao seu objetivo. A automotivação é algo que vem de dentro. Automotivação, nos meios seculares, nos treinamentos que a gente viu pela vida, as pessoas elas criam vários mecanismos para que essa automotivação aconteça, para que isso não pare. Mas nós cristãos, nós temos uma automotivação que na verdade não vem de nós, vem de Deus, e que isso está na Bíblia. A gente pode encontrar isso é bíblico. Convido a abrir a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Essa é a nossa automotivação. Quando a gente lembra de Cristo e a gente lembra que Jesus Cristo, ele caminhou, percorreu todo um caminho, levando aquela cruz pesada, recebendo açoites, escárnio, cuspes, na cara, deboche. Ele percorreu tudo aquilo porque ele sabia o que viria depois. Mesmo ele tendo o olhar fixo ali para onde aquela cruz seria colocada e o que aconteceria com ele, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, ele seria crucificado e ele seria morto de uma maneira tão cruel. Mesmo assim, o foco de Jesus foi na questão posterior a isso, que seria realmente a salvação, a oportunidade de fornecer a nós a salvação. Então, aquele caminho de humilhação pelo qual Jesus passou não fez com que ele desistisse, porque ele lembrava e ele tinha sempre em mente a questão pós esse sacrifício, pós-ressurreição, que seria justamente a salvação. Então, durante esse caminho, mesmo com o sofrimento que ele tinha sofrido, que ele estava passando, Jesus Cristo, mesmo por todo aquele sofrimento, ele caminhava passo a passo, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, mesmo carregando aquela cruz pesada, mesmo sendo açoitado, ele sabia o que viria depois da morte, depois da ressurreição, a salvação. Então, a nossa automotivação, que é a terceira habilidade que a gente está falando essa semana, a terceira habilidade da inteligência emocional, a automotivação, ela precisa realmente estar bem fundamentada e bem alicerçada. A nossa automotivação, como está dizendo aqui na Bíblia, nos orienta a gente conservar os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Então, olha só como as coisas elas acabam uma completando a outra. Se há um tempo atrás a gente falou sobre propósito, qual o nosso propósito, na verdade, qual o propósito de Deus para a nossa vida? Há uma semana atrás a gente falou sobre essa questão da gente não desistir, 5 razões para a gente não desistir, na semana passada. E agora a gente está falando sobre inteligência emocional e a gente entrou nesse ponto de automotivação. Essa automotivação é dessa forma. Se eu mantiver os meus olhos fixos em Jesus Cristo, entendendo que estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida, eu não vou desanimar. Mesmo que aconteçam coisas no percurso, no caminho, que me tentem me fazer desistir, tentem me fazer desanimar, parar, eu preciso manter o meu olho fixo em Jesus. Jesus fez isso. Ele manteve os olhos dele fixos na promessa, no plano de Deus, na promessa de salvação. Então, mesmo ele sendo açoitado, passando o que passou, ele permaneceu firme.
A nossa automotivação precisa ser essa. Eu vou permanecer firme e eu não preciso de ninguém externo me motivando. A automotivação, não que eu me basta, mas Jesus me basta. A graça de Jesus Cristo é o bastante para mim. É o bastante para me fazer percorrer. É o bastante para me fazer caminhar mais uma milha, para me fazer levantar e cumprir os propósitos, né? Eu vou confessar, por exemplo, que hoje eu acordei, eu li a Bíblia, mas eu fiquei pensando assim, eu não vou fazer a live hoje. Hoje eu não tô bem, eu tô um pouquinho triste, não vou fazer a live hoje não. Mas aí o Senhor fala no meu coração, vai fazer a live sim, porque alguém precisa ouvir sobre a automotivação, alguém precisa ouvir a importância da gente manter os olhos fixos em Jesus Cristo. E sabe quem é esse alguém que precisa ouvir? Eu mesma. Né? Quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente divide a palavra do Senhor com alguém, a gente entende que a gente abençoa esse alguém e o Senhor também nos abençoa. Então, assim, hoje, essa devocional, o Senhor falou muito comigo. E por isso que eu tô falando com vocês, divido com vocês essa reflexão. A gente precisa manter os olhos fixos em Jesus Cristo. Às vezes, o cumprimento do nosso propósito, o Senhor fala com a gente claramente para a gente fazer algumas coisas e a gente precisa fazer o que o Senhor mandou a gente fazer, né? E a gente obedece, a gente cumpre. Mesmo que o cumprimento dessa ordem cause algum desconforto, cause algum mal-estar, às vezes vai causar um desconforto em alguém, às vezes alguém vai ficar triste, mas a gente precisa cumprir, porque como eu falei, e falo na questão dos propósitos, né? Os propósitos não são meus, os propósitos são de Deus. Então cabe a gente, né? Cabe a mim obedecer. Então essa automotivação, ela tem que vir nisso, a gente tem que permanecer com os olhos fixos em Jesus Cristo, né? Fixos, a gente não pode deixar embaçou até meu óculos. A gente não pode deixar de olhar para Cristo e tá sempre conversando com Ele para obter sempre as confirmações. O Senhor confirma sempre. É impressionante. Ele confirma, Ele vai confirmando passo a passo. E a gente tem que agradecer a Ele, né? Essas confirmações, porque isso é graça. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. E essa palavra aqui é a resposta de Deus. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. E é assim que a gente precisa seguir. Então, eu quero dividir isso com vocês, porque isso está fazendo sentido na minha vida hoje. E acredito que faça sentido na sua vida também. Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, a gente precisa fazer algumas coisas que não é aquilo que alegra o nosso coração no primeiro momento, mas é o que o Senhor orienta, e o Senhor fala aqui que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer de coração, fazendo para Ele e não para as pessoas. Então a gente faz, a gente cumpre, e a gente cumpre tendo fé, crendo que o que a gente está fazendo, que o Senhor mandou a gente fazer, lá na frente vai fazer todo sentido. Mesmo que agora a gente chore, mas lá na frente vai fazer sentido. Então eu creio nisso, porque o meu Deus, Ele nunca falha, Ele nunca erra. Então, se Ele nunca erra, eu creio. Mesmo chorando, a gente vai fazendo e a gente vai crendo, confiando em Deus e pedindo para o Senhor agir através de nós, né? Agir nas nossas vidas, primeiramente, nos purificando, nos santificando, né? E através de nós, que a gente também possa ajudar, né, a igreja, outras pessoas, né? Então, a gente segue nesse propósito, tá bom? Bom dia, meu amor. Bom dia, Babi. Que Deus te abençoe, tá? Eu já tô chegando no final, Babi, mas a gente vai orar e depois você vê o videozinho, tá bom? Eu vou orar por você também. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã de quarta-feira. Obrigada, Senhor, porque a gente acordou bem, com saúde. Obrigada porque é muito bom a gente ler a Tua palavra, a gente conhecer mais de Ti. Obrigada, Senhor, porque confiar em Ti traz pra gente uma paz, uma tranquilidade, uma certeza de que a Tua vontade perfeita, é boa e agradável. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Babi, eu te agradeço pela vida de tantos outros amigos e irmãos. Muito obrigada, Senhor. E peço que o Senhor esteja abençoando a vida dela, a vida dos demais que vão assistir o vídeo mais tarde. Que o dia de hoje seja um dia muito abençoado, um dia de aprendizado, um dia que o Senhor vai derramar mais uma vez sobre as nossas vidas o Teu amor e a Tua graça. E eu peço que o Senhor esteja tomando a vida de cada um nas Tuas mãos, a minha também, e nos orientando, nos dando sabedoria. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e peço que amanhã, se o Senhor permitir, que estejamos aqui novamente para a gente ler a Tua palavra e a gente crescer mais um pouco em Ti. É em nome de Jesus que eu oro te agradecendo. Amém. Um beijo. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.